Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Clube Casa Design by Gabster, na 23ª edição da Expo Revestir, maior feira de revestimentos da América Latina. Estamos aqui hoje com a Samantha do Estúdio 254, nossa parceira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos dando o prazer de compartilhar um bate-papo aqui na feira, nessa feira tão relevante para o nosso mercado. Para falar da Samantha, nada melhor do que ela mesma. Por favor, Samantha. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O espaço aqui está muito bonito e está muito cheio de atividades que atraem a atenção de todos. Então é uma honra poder falar um pouquinho com vocês hoje. Eu sou Samantha, sou arquiteta, mestre em arquitetura e especializada em arquitetura corporativa. Então, estou com algumas especializações em uma universidade alemã, München, e agora já faz uns, talvez, 9 anos que o escritório nichou nesse segmento do corporativo. Então a gente está conseguindo trazer várias novidades e tendências e também reflexões sobre o que o espaço corporativo está nos cogitando, nos impulsionando a criar, trazendo uma nova visão em relação a ele. Então eu acho que é um momento de pensar no trabalho como mais saudável, então a gente está nesse caminho no escritório. Que bacana. Eu acho que tem isso, né, Samantha? 9 anos, acredito que muitas mudanças se falando em corporativo, né? Eu acho que hoje se dá muito mais importância, eu acho que as empresas, de uma forma geral, têm uma preocupação maior em trazer ambientes mais saudáveis e que tenham melhor fluidez para o trabalho do dia a dia, né? Exatamente. Assim, quando a gente começou, o ambiente de trabalho era um lugar para sentar e trabalhar. Hoje a gente tem muitas atividades vinculadas ao ambiente de trabalho, relacionadas à socialização, produtividade, bem-estar, relacionamento. Porque, na verdade, o usuário desse espaço, ele passa muito mais tempo no seu ambiente de trabalho do que na sua casa. Uma reflexão a respeito disso, e depois nós tivemos a pandemia, que desconstruiu tudo o que sabíamos a respeito de ambientes de trabalho, então onde todas as pessoas foram para suas casas e tinham uma outra relação com o trabalho e o bem-estar e tudo mais, e agora a gente está num movimento de retorno então para os espaços de trabalho, e aí essas reflexões são ainda maiores, porque tu está tirando esse usuário da sua casa, da sua cadeira, da sua cozinha, da sua sala, do seu jardim, do seu pet, para voltar ele dentro de um espaço de trabalho e que, na maioria das vezes, ainda não oferece nada além de uma mesa e de uma cadeira, para sentar. Então, esses 9 anos, assim, desde que a gente assumiu, esse nicho para pesquisar mais, estudar mais, se especializar, e já tivemos várias mudanças e várias adaptações, e agora a gente mais ainda vai passar por mais uma adaptação, que é a NR1, que agora entra em vigor em maio, que fala, da questão socioemocional, dos trabalhadores, e que isso com certeza impacta diretamente no ambiente de trabalho. É um assunto que não fica parado, Tá sempre tendo alguma mudança e a gente está sempre buscando ferramentas, elementos, para incorporar nesses projetos coisas além da arquitetura, além da entrega estética e funcional. Então, lá no escritório a gente tem um viés bem forte da neurociência aplicada à arquitetura, temos formação nessa área, então aplicamos as ferramentas da neurociência, na
nossa anamnese, no nosso briefing, que lá no escritório a gente chama de imersão empática, onde a gente acessa todos os usuários e consegue fazer, de fato, um diagnóstico de quem usa aquele lugar. Então, tudo isso para fazer com que o usuário, o ser humano que está ali, de fato, seja o centro do nosso projeto. Então, isso também muda a forma de projetar no ambiente corporativo. O ambiente empodera as pessoas, né? Acho que é uma questão de bem-estar de fato, né? Empodera, gera pertencimento, né? Então, transforma a maneira como as pessoas se relacionam com as outras pessoas. O ambiente de trabalho, ele tem várias funções, né? Porque o ser humano passa mais de 90% do tempo em ambientes fechados e grande parte desse tempo é dentro do seu ambiente de trabalho, né? Mais do que na sua casa. Quando você está na sua casa, na maioria das vezes está dormindo, né? Então não é a mesma relação. Então, o ambiente de trabalho tem uma grande responsabilidade hoje, na atualidade. Sim. E você falou da pandemia, foi um assunto muito discutido, né? Há quem apostasse que o home office seria para sempre, né? Que seria o novo modelo de trabalho, e provou que o presencial ele é muito importante, né? Nas relações e inclusive em produtividade e tudo mais. Então eu acredito que nós estejamos vivendo o novo normal agora, né? O novo normal não foi durante ou próximo ao final da pandemia. Eu acho que o nosso novo normal foi agora, né? Isso. Essa reflexão do híbrido, né? E totalmente home office, e agora do híbrido, né? Ou das jornadas encurtadas de trabalho, né? Então, é toda essa discussão, né? Que está tendo. Eu acho que nesse momento, o espaço de trabalho assumiu um papel muito mais relevante, né, nessa discussão, né, nesse posicionamento, porque as pessoas, elas vão lá não só para sentar e trabalhar, elas vão lá para socializar, elas vão lá para trocar, elas vão lá para uma série de outras atividades que o home office não permite, né? Então, ao mesmo tempo, e daí isso se tornou relevante e importante, porque essa questão da socialização, e nós somos seres humanos sociais, né? Não vivemos sozinhos, precisamos trocar e interagir. Isso, além de potencializar a produtividade, também torna a vida dessa pessoa melhor, né? É uma questão de bem-estar. Sim. E são muitas especificidades em se tratar, quando tu nicha o teu trabalho, tem muitas, como você falou, normas e situações que você precisa estar atenta e atualizada para sempre estar aplicando para os teus clientes, né? Sim. A gente tem algumas normas brasileiras bem relevantes, NRs, que, enfim, a gente tem a necessidade de cumprir, né? Temos o apoio das NBRs também, que nos dão suporte, que a gente tem a opção de não segui-las, mas, enfim, sempre buscamos atendê-las, né? E essa certificação, por exemplo, internacional que a gente faz é para complementar isso que o que a gente tem no Brasil não nos atende, né? Então, a Alemanha é um país que tem um olhar muito cuidadoso para esses espaços de trabalho. Então, eles já desenvolveram muitas reflexões em várias áreas, né? Ergonomia, acústica, iluminação e uma série de outros elementos que nos dão suporte. Não é uma norma que a gente aplica, mas conhecendo a norma fora, tu também tem um momento de crítica, né? Avaliação, reflexão disso, para trazer isso para o Brasil de uma forma bem qualitativa, né? E não obrigatória, porque sempre quando é norma parece que é ruim, né? Sim. Tem que seguir a norma, senão vão sofrer um processo trabalhista, né? Não, mas a norma mais por uma questão de qualidade de espaço, né? Então, sim, e nichar tem essa vantagem, né? Porque aí tu consegues te apropriar completamente daquele universo, né? E fazer com que a cada projeto se qualifique ainda mais os espaços, né? Sim, que legal.
eu fico curioso com o desafio de nichar, porque você está fazendo um trabalho generalizado e você escolhe por nichar. Como que você passa a dizer não para demandas que aparecem e que não faz parte do nicho? Como que foi essa transição aí? Então, é uma transição que ainda está acontecendo, né? Porque o que acontece? Quando a gente presta um bom serviço dentro do corporativo, o CEO da empresa te chama para fazer a casa dele. E aí? Né? O que você faz com isso, né? Então, a gente ainda não é 100% corporativo, a gente ainda atende, né, alguns clientes, a gente tem um número pequeno de clientes comerciais, né, de alguma maneira lojas, restaurantes, né, um pequeno percentual dentro do escritório que atende isso, e a gente tem um percentual de educacional, porque a gente entende no escritório que o corporativo e o educacional são coisas muito semelhantes, né, do ponto de vista de reflexões e qualidade, porque também é um espaço que se tem uma permanência muito longa no dia. Sim. E ali se desenvolvem as primeiras relações de trabalho, e ali a relação de socialização, de bem-estar, de pertencimento. Então, o propósito dos dois espaços são muito semelhantes. Então, a gente tem o educacional paralelo com o corporativo. A gente quase classifica no escritório com o mesmo nome, porque a gente tem o mesmo desafio, né? Claro que com legislações diferentes, mas foi bem difícil, né? Eu vou dizer que no início desse processo, teve meses que a gente fechou a conta no vermelho. É desafiador, né? Dizer não também tu abre mão de recurso financeiro, né? Então é bem desafiador, assim. Mas depois que tu passa essa fase, assim, que tu já consegue construir uma certa autoridade, né, nesse nicho, e que as pessoas te reconhecem a qualidade do teu trabalho, da tua entrega, e isso gera reverte uma qualidade de projeto, uma qualidade de até uma segurança da gente de respaldar um projeto que a gente até esquece essa primeira parte. Eu tenho um amigo arquiteto que ele disse que quando ele se formou, ele enxergou a arquitetura como a medicina e que deveriam ter especialistas para cada segmento, né? Então isso e haver complementariedade nisso aí, né? Então acho que é bem interessante e acho que é um caminho que cada vez mais a gente vai ter especialistas em assuntos, né? É porque o residencial é uma coisa que todo mundo já viveu numa casa, né? Então já conhece aquele lugar, já conhece quais são as regras básicas, ou ao banheiro, durmo, cozinho, assisto televisão, né? Então tem uma rotina, um cotidiano meio que padrão entre as pessoas. Obviamente as pessoas são diferentes, tem uma variação. Mas no restante, não existe essa vivência desde que a gente nasce, né, para esse lugar. Então, assim, todo arquiteto sai fazendo projeto residencial, porque é o natural, né, disso. Daí abandonar isso, né? Só que a gente não abandona totalmente, porque a necessidade do ser humano continua sendo a mesma, seja ele na casa dele, ou seja ele na escola onde ele estuda, seja ele no ambiente de trabalho que ele está. Então a gente olha para esse usuário. Esse é o nosso foco. Bacana. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre outro assunto, né? Spoiler. A Samantha faz parte do grupo de profissionais da Casa Cor Rio Grande do Sul 2025 e não poderia ser diferente, ela vem com um super projeto corporativo, super bacana, num movimento novo que a Casa Cor do Rio Grande do Sul está fazendo. Primeiro eu gostaria que tu falasse do projeto, do conceito e aos pouquinhos a gente vai soltando os spoilers aqui, Samantha. Legal. Então, eu fui convidada esse ano pela empresa Vessi, né, para assinar o espaço deles lá na Casa Cor. A empresa Vessi é uma parceira que a gente tem há alguns anos e ela me acompanha em vários trabalhos corporativos,
conhecem o meu trabalho no momento que então resolveram se desafiar numa Casa Cor, me chamaram então para desenvolver esse projeto, fiquei muito lisonjeada por ser um projeto corporativo, então, né, não pensei duas vezes em assumir esse desafio, né? Então é um ambiente que eu não tinha tido a oportunidade nem de visitar em outros momentos e nem, obviamente, de realizar em outros momentos. Já participei em outros anos da Casa Cor, também com ambientes mais comerciais, restaurantes, lojas, mas não num ambiente de trabalho. Então, eu achei uma oportunidade muito interessante de trabalho. Então, o nosso espaço lá é um espaço grande, né? Um espaço de quase 200 metros quadrados, né? Então, que vai ficar localizado, ele é o último ambiente do percurso da mostra e ele vai, o nosso olhar para esse ambiente foi um olhar baseado nas atividades e não numa relação de cômodos, sala de reuniões, sala de trabalho, né? Ela é um ambiente que a gente pensou, um ambiente como recurso para diversas atividades, assim como os ambientes corporativos são, né? Então, dependendo da empresa, né, aqueles espaços eles estão ali disponíveis para que as pessoas encontrem a melhor forma de usá-los, né? Então, esse momento da Casa Cor esse ano lá em Porto Alegre é justamente esse, né? Além de desafiar o usuário a co-criar o espaço, que eu entendo que seja o mais interessante para um ambiente corporativo, né? Ele também faz essa reflexão, né, sobre a formalização de ambiente de trabalho, né, ou o próprio corporativo. O corporativo te dá uma sensação mais dura, né? Sim. Então, assim, a gente passa a chamar de um ambiente de trabalho, porque assim como é um ambiente de estar, um ambiente de dormir, é um ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho suscita, né, algumas atividades. Então, a gente está pensando nesse espaço como um espaço de recursos, né? Como uma caixinha do mágico, que a pessoa vai tirando coisas ali de dentro e vai vendo a melhor forma de usar esse espaço. Bacana. Ele vai ser um espaço multiuso funcional, né? Então, fale mais sobre isso. Então, ambientes funcionais em mostras são sempre muito, muito, muito desafiadores, né? Porque é um ambiente que de fato a pessoa vai testar, né? A torneira vai abrir, a geladeira vai ter água, a tomada vai funcionar, né? Então tem coisas que a gente não é mais figurativa, sim, né? E sim vai ter um uso, né? Então a gente optou por esse espaço, né? O espaço tem uma geometria bem complexa, é uma geometria relativamente complexa, não é um retângulo, né? Ela é uma geometria complexa. A gente optou nesse momento, né, de setorizá-los, né, pela circulação que a Casa Cor propõe, né, em 3 ambientes, basicamente, né, multiatividades. Um espaço voltado a eventos, né, um espaço de criatividade, de cocriação, de colaboração, né, um ambiente mais de foco, concentração, porque esse ano a Casa Cor vai acontecer no antigo aeroporto de Porto Alegre. É um edifício bem interessante, até bem importante na história da arquitetura do município, né? Porque tem vários elementos modernistas, né, no espaço. Então, só que ele fica distante da cidade, né? Então, a ideia de ter um espaço de trabalho lá, em que a pessoa possa levar o seu computador e trabalhar um pouquinho, é justamente isso, para as pessoas que frequentam aquele espaço, os profissionais do elenco da Casa Cor, né, as empresas envolvidas na mostra, consigam ter um momento de sentar e trabalhar um pouquinho ali, né, com qualidade, né, e experimentar o que é trabalhar num ambiente de qualidade, né, então tem um pouco disso.
e um espaço que é um espaço um pouco de transição, que ele abriga vários usos, né? Que a gente chamou num primeiro momento de um foyer para isso, mas nada mais é do que um ambiente de estar, que vai contar com um espaço de uma copa, né? Que nos ambientes corporativos a copa tem uma função muito além da pessoa se alimentar, né? Porque é um ambiente onde se minimiza barreiras, onde as pessoas às vezes conversam com aquele colega de outro setor que não tem a oportunidade de conversar na maioria dos dias, né? É um momento, obviamente, de descontração, né? De relaxamento, mas também é um momento de conexão e de romper algumas barreiras dentro do ambiente corporativo, né? Então a gente tinha que trazer a copa, porque hoje a copa é muito importante nos ambientes de trabalho, né? Nas empresas, né? Então ele vai acomodar todas essas funcionalidades que estão todas juntas no mesmo espaço, mas terão independência de uso caso, né, os usuários pretendam que tenha, né? Então, como é um recurso, quem vai comandar todo esse espetáculo são as pessoas, que são o centro do nosso projeto. Sim, que bacana. Estou muito curioso aí, né? Estamos ansiosos em ver esse projeto saindo e se materializando. E o espaço, vai ter um espaço de conteúdos, que é uma novidade da Casa Cor, arena de conteúdo, onde a Casa Cor se propõe a trazer conteúdo e conhecimento para os diversos públicos envolvidos, o público final, profissionais, empresários, e esse ambiente aí. Então, esse ambiente é um ambiente que eu acho que está causando uma certa curiosidade e furor na maioria das pessoas que estão envolvidas com a mostra, né? Porque é a primeira vez mesmo que isso acontece. Geralmente os eventos nas outras mostras, pelo menos no Sul, aconteciam dentro de restaurante ou dentro do café, né? Não tinha um espaço preparado, né, para esse tipo de atividade. Então esse ano tem, né? Então a gente é desafiador, né? Porque coordena várias disciplinas, além da geometria do espaço para ter uma boa visualização, a questão da acústica para que todos no espaço consigam ouvir direito o que está sendo falado, a questão da iluminação, a questão da tecnologia, do recurso para aquilo acontecer, né? A gente tem também uma surpresa, assim, que é um elemento de privacidade que a gente vai também desenvolver para aqueles eventos que tiverem um uso mais fechado, específico, né, para isso, mas ele é um ambiente legal do ponto de vista, porque a gente criou, né, uma maneira em que ela tem uma visualização 270 graus. Né? Então, de todo o espaço, você pode estar assistindo algo que está acontecendo dentro desse espaço de eventos, dessa arena. E além disso, a gente também está pensando num ambiente elástico. Não sei se é elástico é a palavra mais adequada, né? Mas que, porque assim, existem aqueles eventos que é um público pequeno, né? E tem aqueles eventos que tem um público maior. E para esse espaço tem que dar conta de todo mundo, né? Então, assim, mas quem está no evento pequeno, quando as cadeiras estão vazias, é uma sensação de desprestígio, né, do que está acontecendo. Então, a gente criou um elemento em que ele pode ir crescendo na medida que o número de participantes também vai crescendo. Então, dará a sensação de que o ambiente vai estar sempre cheio e a pessoa vai estar sempre contemplada, né? Vai estar sempre prestigiada naquele lugar. Então, assim, tem vários desafios esse lugar, né? Além, obviamente, da cor, a gente está explorando uma cor única para também ter uma relação de experiência do usuário, né? Trabalhando um pouco com a psicologia das cores. Então, tá bem interessante. Eu quero muito que todos possam visitar, ó, galera. E eu acho que muito bacana, né, a Karina, o Luciano, toda a equipe ter esse olhar, né? Eu acho que uma coisa que marca bastante para mim é a forma que vai ser o acesso também, né?
Samantha, da possibilidade de ser via circuito? Isso, é bem interessante, Lu. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção e eu fiquei muito feliz, né? Porque ele é o final do percurso, né? Mas ele está numa área que a Casa Cor denomina, não sei se ainda denomina dessa forma, mas a gente se comunica assim, né? De uma área comercial, né? Que são onde ficam as lojas das marcas, né? O café, o restaurante, em que a pessoa pode ir até o ambiente da Casa Cor, mas não necessariamente fazer o percurso da mostra, passar por todos os ambientes, enfim, dentro disso. Então, assim, o nosso ambiente vai estar nesse ambiente comercial, que é um ambiente que tem acesso livre, né? Então, a pessoa que vai a um evento não necessariamente precisa, óbvio, porque às vezes já fez a mostra, mas ela está voltando lá para um evento. Então, fazer todo, né, o percurso de novo, né? Então, a pessoa vai poder acessar diretamente o espaço, né? Porque ele é o último espaço, então, ao mesmo tempo, é o primeiro espaço, né? Nesse caso, né? Se a pessoa entrar pela porta de saída e vai poder acessar esse lugar, né? Então, isso também eu entendo que vai facilitar a visitação no lugar, né? E a experimentação e a experiência desse lugar, né? Porque o nosso intuito com esse projeto é justamente fazer com que a pessoa reflita sobre o seu espaço de trabalho. O seu espaço de trabalho é adequado? Você se sente bem trabalhando nesse espaço, né? Ou eu, empresário, né, líder, CEO, diretor, estou oferecendo um espaço de trabalho de qualidade para os meus colaboradores, né? Então, assim, é justamente para quebrar um pouco essa mentalidade, assim, de que o espaço de trabalho é um lugar onde tu chega na loja da esquina, compra mesas e cadeiras e coloca com uma tomada, num lugar onde já tem tomada próxima, sem um raciocínio de layout, assim um espaço que seja planejado, preparado, né, para atividades. Né? Então, desculpa, Lu, mas até assim, essa reflexão da pós-pandemia, do ambiente de socialização, então o ambiente de eventos, a arena, ela tá muito comum dentro das empresas, porque é ali que as pessoas trocam, ali que as pessoas socializam, ali que elas geram conhecimento, ali que elas né, proporcionam uma série de mudanças dentro dos espaços de trabalho. Então, o espaço de evento ali não deixa de ser um espaço de trabalho, porque temos muitos ambientes de trabalho que tem um espaço lá de arquibancada que serve para uma comunicação, para um curso, para um workshop, né? Então, tudo ali é espaço de trabalho, né? Se conectam, se relacionam e aprimoram seus conhecimentos, né? Então, é muito bacana. E daí a parte que cabe ao Clube Casa, né? Sim. Tem que contar, né? Nós do Clube Casa seremos os curadores de conteúdo da Arena de Conteúdo da Casa Cor esse ano. Então a gente também está muito feliz e lisonjeado de receber esse convite de todo o time da Casa Cor, de estar participando com a Samantha desse projeto. Tem muita coisa bacana que a gente está preparando, né, Samantha? Muita coisa legal. Acho que a gente vai trazer aí oxigenar a todos os públicos que estarão envolvidos nesse período aí. Sim, vai ser muito legal, porque a gente está somando uma série de forças lá, né? Então, o Clube Casa entra com essa curadoria, né, de forma muito especial, e nós temos várias coisas para contribuir nessa curadoria. Tudo que a gente desenvolveu é baseado em evidências e foi muito pensado, né? Os fornecedores que estão envolvidos também desenvolveram soluções legais que podem ser compartilhadas. Então, assim, a gente está muito feliz, né, de ter esse ambiente vivo né, e produzindo conhecimento ali dentro do espaço, né? Porque eu acredito, e eu acredito que o Clube Casa acredita, a Vessem acredita, a Casa Cor acredita que a troca de conhecimentos na atualidade é o que tem de mais importante, né?
essa troca. Sim. Então vai ser muito especial. Bacana. O clube tem no DNA a questão desde sempre, desde que nós nascemos, de entender que a geração do conteúdo e levar isso é a melhor forma de a gente criar nossa comunidade, criar as conexões, né? E aí as conversões e tudo mais, elas vêm naturalmente. Então a gente está de uma forma sinergética, né? Fazendo isso a diversas mãos. Aí a gente está muito feliz, muito empolgado, ansioso já para ver tudo isso acontecendo. Eu né? espero corresponder às expectativas. Nós esperamos todos vocês lá, hein? Já a gente vai dizer quando vai acontecer e tudo mais. Samantha, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que tu dissesse sobre essa questão, né, de nichar mercado, né, de se especializar. Qual é o recado que tu deixa para os profissionais que hoje estão pensando em fazer isso? O que tu daria como insight para eles né, o que você traz para esse nosso público aí? Foi uma decisão muito difícil para mim, né, resolver nichar, mas hoje eu não dou nenhum conselho diferente para nenhum profissional que se sinta capaz de desenvolver uma tarefa melhor do que as outras que ele também desenvolve, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com o autoconhecimento, tu entenderes no que tu é melhor, fortaleceres esse conhecimento e aí sim botar ele para fora de maneira diferente do que os outros profissionais colocam. Não quer dizer que os outros não sejam bons quando fazem todas as atividades, mas eu acredito que a tua energia, o teu tempo, o teu conhecimento, né, e tudo que a tua experiência que tu acumula ao longo dos anos, elas tornam o resultado da tua entrega melhor, né? Então eu sempre faço essa reflexão, inclusive arquitetos que trabalham conosco, que saem, né, do escritório por algum motivo, faço essa reflexão, né, de tipo, você quer voltar a atender todos os públicos? Eu me sinto apagando incêndio todos os dias, né? E quando a gente passou a nichar, o incêndio, ele é um incêndio controlado. Não é que ele não exista, mas tu já sabe qual é o extintor certo para que tu consigas minimizar, né, isso. Então, eu aconselho, né, que no momento que o profissional tenha essa consciência de que ele tem uma habilidade maior em algum dos nichos, então bote a luz lá, bote energia lá, desenvolva, estude, se especialize e aí sim ofereça para o seu cliente um resultado mais comprometido, né, no projeto. Legal. E assim, né, com essa dica valiosa aí da Samantha, nós vamos encerrando mais esse episódio aqui do podcast Clube Casa Design by Gabster, direto da Expo Revestir 2025. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais, do clube, da Samantha, da Casa Cor do Rio Grande do Sul, para saber tudo o que vai acontecer dentro desse nosso super projeto aí, que visa trazer benefícios para você. Muito obrigado.